Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 52. Bons estudos! Na teleaula de hoje você vai descobrir o que grande parte desses eletrodomésticos tem em comum. Porque eles são usados nas tarefas domésticas do dia a dia, é fácil concluir. Agora, o que você talvez não saiba é que a maioria desses equipamentos precisa de um motor elétrico para funcionar. Você achou estranho? Mas é isso mesmo, viu? Até mesmo esse gravadorzinho simples aqui, que também pode funcionar a pilha, precisa de um motor elétrico para tocar a sua música preferida. Você ficou surpreso, não é? Então, fique ligado. Porque na teleaula de hoje, você vai ver o que é e como funciona um motor elétrico. Nossa teleaula começa com um liquidificador quebrado. Ai, que bom que você chegou, viu, Roberto? Escuta, mas eu não tô entendendo uma coisa. Você saiu daqui dizendo que ia trazer um especialista para consertar o liquidificador e você trouxe o seu Mário, que é um eletricista. Maria, eu não estou entendendo bem o problema, não. Consertar motores elétricos também é especialidade de um eletricista, que é o caso aqui do seu Mário. Motor elétrico? Isso mesmo. Como você acha que funciona um liquidificador? Não sei não. Tá querendo me dizer que aí dentro tem um motor elétrico? Quando nós pensamos em motores elétricos, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as máquinas das grandes indústrias. Mas, na verdade, os equipamentos com motores elétricos estão muito mais próximos do nosso dia a dia do que nós podemos imaginar. Os motores elétricos estão presentes na batedeira, geladeira, enceradeira, furadeira, barbeador, máquina de lavar e em muitos outros equipamentos. Como esse simples gravador, que funciona através de pilhas. Por essa você não esperava, né? Pra falar a verdade, eu também não imaginava que tem um motor elétrico aqui dentro. Acabei de ler nessa revista. Aqui diz que uma das características de um motor elétrico é que ele funciona utilizando tomada ou pilha. Eu vou ler pra vocês. A pilha é uma fonte de energia elétrica e a tomada permite utilizar uma fonte de uso coletivo, que é a usina geradora de eletricidade. Além disso, para ser um motor, quando ele é colocado em funcionamento, ele produz movimento. Em geral, é um eixo que gira. E dependendo da finalidade, ele tem fixado ao seu eixo uma coisa diferente. Pode ser um conjunto de pás ou ainda pequenas facas. Dá só uma olhadinha. Quando o motor tem fixado no eixo um conjunto de pás, o motor recebe o nome de ventilador. Já alguns equipamentos, como o liquidificador, têm acoplado ao eixo um conjunto de pequenas facas pontiagudas. Ainda não tô muito convencida não, viu? Você está querendo me dizer que coisas tão diferentes como um liquidificador, uma máquina de lavar roupa, um espremedor de frutas, faca elétrica, pode funcionar tudo de forma parecida? É que, na verdade... Senhor Mário, deixa que eu explico. Porque a Maria, eu conheço as dúvidas da Maria. É o seguinte, Maria, apesar desses equipamentos serem tão diferentes e terem usos variados, no fundo, todos eles são motores elétricos disfarçados. Motores elétricos disfarçados? É, porque todos eles têm a mesma finalidade. Eles produzem movimento a partir de eletricidade. Então a gente pode dizer que eles têm um funcionamento muito parecido. Olha, sabe que eu não sabia disso. Mas pensando bem, até dá pra entender, né? Porque todos eles funcionam a partir de movimento. Como é que é, seu Mário? Descobriu qual é o defeito aí? Parece que o problema é no carvãozinho que gastou. Carvãozinho? Isto é o carvãozinho. Aí. O que é isso? Isso? É isso aqui. Isso é o eixo. É eixo mesmo. É uma das partes principais na construção de um motor elétrico. O princípio de construção de um motor é bastante simples. A parte interna de um motor é constituída de vários fios enrolados, dando várias voltas em torno do seu eixo. Além disso, em volta desse circuito, encontra-se um ou dois ímãs em forma cilíndrica para ficarem bem pertinho do fio enrolado em torno do eixo, mas sem entrar em contato com ele. Quando a gente liga o motor, a energia é transformada em energia de movimento. Você quer dizer a energia elétrica? No caso do liquidificador, energia elétrica que é transformada em energia de movimento. Mas quando a gente liga o motor numa pilha, por exemplo, é a energia química da pilha que se transforma em energia elétrica e essa energia elétrica se transforma em energia de movimento.
Não, até aí eu acho que tudo bem, né? Como é um motor, assim, eu já sei. Mas o que eu não entendi, como é que a energia elétrica é transformada em energia de movimento? Boa pergunta. Em que condições será que ocorre a transformação de energia elétrica em energia de movimento? O jeito é dar uma lidinha aqui nessa revista. Quando ligamos o motor, a fonte de energia elétrica faz com que haja uma corrente elétrica no fio enrolado em torno do eixo. Esse fio com corrente elétrica, com a proximidade do ímã, recebe uma força e se move. E como o fio é preso no eixo, consegue-se obter o seu movimento a partir da eletricidade. Um movimento que a gente conhece bem, o responsável pelo funcionamento de grande parte dos equipamentos que realizam as tarefas domésticas, seja moendo, lavando, amassando, lixando, misturando ou aspirando pó. Só que não são todos os motores que têm um ímã dentro deles. Nos motores elétricos de alguns equipamentos, como a enceradeira, a batedeira, o liquidificador, a construção é um pouco diferente. Nesses e em alguns outros equipamentos, em vez de ímã, o motor tem um outro fio enrolado perto do eixo, exatamente no lugar do ímã, que também recebe energia da fonte quando é ligado na tomada ou através da pilha. Ah, quer dizer então que o motor do liquidificador, ao invés de ímã, funciona com fio enrolado? Isso mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Esse fio aqui? Ele mesmo. E esse outro fio enrolado? Este outro fio está no lugar do segundo ímã. Maria, é que nesse motor, em vez de 2 ímãs, tem 2 fios enrolados. Ah, quer dizer então que o motor do liquidificador funciona diferente dos equipamentos com motores com ímã, né? Calma nas conclusões. O princípio de funcionamento é exatamente igual. Só existe diferença na construção desses motores. Maria, porque o efeito produzido pelo fio quando recebe uma corrente elétrica é igualzinho ao efeito produzido pelo ímã. Por isso que a gente disse que um fio enrolado com corrente elétrica também é um ímã. Como é que é, seu Mário? Descobriu ou não descobriu o defeito? É o carvãozinho que gastou. Mas pelo que eu estou vendo, eu vou ter que levar o liquidificador até a oficina para comprar a peça para poder trocar. Ah, que pena. Eu tava gostando tanto de ver aí o senhor consertar. É? Eu adoro consertar coisas. Tô pensando em fazer concorrência pro seu Mário, vai virar eletricista. Nada disso, não tem nada disso, não é porque eu gosto de aprender coisas novas, tá bom? E por falar em coisas novas, que tal você rever tudo que viu na teleaula de hoje, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que lavar roupa, amassar, moer, lixar, dar brilho, misturar, são tarefas domésticas que podem ser realizadas por motores elétricos. Viu que um motor elétrico é um aparelho que produz movimento a partir da eletricidade. Viu também que um motor elétrico é construído por vários fios enrolados em torno do eixo e 1 ou 2 ímãs que ficam próximos desses fios. E que muitas vezes, no lugar do ímã, há um outro fio enrolado em várias voltas. E viu ainda que quando ligamos o motor, a energia elétrica da fonte em contato com o motor é transformada em energia de movimento. Pode ficar tranquilo que amanhã está pronto. Tá bom, seu Mário. Obrigado. Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Mário, tchau. E você, também gosta de aprender coisas novas? Então abra o seu livro e estude bastante. Lá você vai encontrar muito mais coisas sobre os motores elétricos. Até a próxima. Tchau. Olá. Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos.
Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte?